Olá a todos, eu sou o professor Luiz Cláudio e gostaria de trazer para vocês uma aula sobre fisiologia da visão. O que é a visão? A visão é o processo final de um complexo sistema onde eu tenho a transformação da luz em potenciais de ação. Ainda na retina, esses potenciais de ação são codificados e seguem pela via óptica até o córtex visual primário, onde ele é decodificado e processado, chegando ao final do que chamamos de visão. Eu chamo vocês para esse caminho que faremos nessa aula, onde trataremos dos principais processos e falaremos também da decodificação de cores. Vamos à aula! A visão é um dos 5 órgãos do sentido que permitem a interpretação do que há ao nosso redor. A visão de cores tem papel fundamental nisso. Nossos antepassados tinham apenas a visão dicromática, capaz de interpretar o ultravioleta e o vermelho. Uma evolução há 30 milhões de anos atrás, no gene da opsina, permitiu que nós alcançássemos a visão tricromática. Assim, o vermelho, o verde, o azul e o amarelo e outras cores dentro desse espectro foi possível. Importante passo para interpretarmos o que havia ao redor e se cores, como por exemplo frutas, eram venenosas ou não, ou se predadores espreitavam no meio da mata. A incrível jornada entre a retina e a parte posterior do cérebro é o que nós vamos tratar a seguir. São funções do sistema visual a percepção, a localização espacial e a homeostase. Isso se dá porque os biopotenciais gerados pela fototransdução, iniciada pelos fotorreceptores da retina, são projetados a 4 núcleos com funções distintas. O núcleo geniculado lateral para a percepção da imagem, o colículo superior para controle dos movimentos oculares, o núcleo pré-tectal para o controle da pupila e o núcleo supraquiasmático do hipotálamo para o controle do ritmo circadiano e hormonal. O processo visual necessita de um componente refrativo, um componente sensorial, as vias de condução e o processamento visual superior. Já a percepção visual é encarregada da localização espacial, da discriminação de formas e detecção de movimentos, bem como a visão de cores. Recordando que os componentes refrativos do bulbo ocular são principalmente a córnea e o cristalino, projetando uma imagem nítida na retina, e depois tratada pelos componentes sensoriais, que são os fotorreceptores, as células bipolares, as células horizontais e as células ganglionares. Aqui temos uma molécula de rodopsina numa membrana plasmática dos segmentos externos dos fotorreceptores. É onde se dá a fotoisomerização, que é o processo de absorção de um fóton de luz que provoca alteração estrutural na molécula de rodopsina. A rodopsina, na sua forma escotopsina, recebe um fóton de luz e se transforma em beta-rodopsina. Lume-rodopsina, meta-rodopsina, meta-rodopsina 2, que por sua vez ativa as transducinas. E essas ativarão as fosfodiesterases. Isso é importante para ativar o GMP cíclico, que provoca o fechamento dos canais catiônicos. E também a ativação da rotopsina-oxinase, que é importante para fechar o ciclo, novamente, de escotopsina-cis-retinol. Isso se dá através do retinol todo trans, se transformando em 11-cis-retinol, no epitélio pigmentado da retina, e novamente fechando o ciclo. Temos aqui um esquema das moléculas de rodopsina entremeada nas membranas de um disco externo de um fotorreceptor.
Os sistemas visuais detectam luz mediante a fotoisomerização de um cromóforo. O cromóforo é o 11-cis-retinol associado a uma molécula de proteína chamada opsina. A fotoisomerização produz o todo transretinol. A regeneração do 11-cis-retinol ocorre por uma reação de isomerização conduzida termicamente. A fototransdução em cones e bastonetes são idênticas. Já as reações de regeneração diferem entre cones e bastonetes. A regeneração do 11-cis-retinol nos bastonetes parece ser muito tóxica e leva à degeneração da retina. Doenças degenerativas da retina, como a forma seca de degeneração macular, pode estar relacionado aos ciclos de regeneração. O ciclo visual depende do epitélio pigmentado da retina. Ele fornece o 11-cis-retinol às opsinas nos segmentos externos dos fotorreceptores, para gerar pigmentos visuais funcionais que iniciam a fototransdução em resposta a estímulos luminosos. A deficiência do fator neurotrófico ciliar parece impedir a produção excessiva de opsinas e o 11-cis-retinol, e assim controlar o fotodano. O isômero RPE65 do ciclo visual, quanto o pigmento visual rodopsina, foram recentemente identificados como atores críticos na mediação da degeneração retiniana induzida pela luz. A expressão da função do RPE65 e rodopsina precisam ser controladas de forma coordenada para manter a visão normal e proteger a retina de fotodanos. Temos aqui duas moléculas do retinol em sua forma 11-cis e depois do efeito do fóton de luz na sua forma trans. Uma vez que a imagem é formada na retina, ela precisa ser codificada para chegar até o córtex visual. Essa codificação ocorre mediante as diferentes ligações entre os fotorreceptores e as células ganglionares da retina. Isso se dá através de células intermediárias, ou as células bipolares, células amácrinas e células horizontais. Diferentes formas de conectividade entre elas também modulam o sinal, através de receptores para glutamato diferentes. Aqui eu vou representar o campo receptivo através de 4 fotorreceptores ligados às células ganglionares através de células bipolares. E as células da periferia do campo receptivo se ligam às células ganglionares através de células bipolares, que por sua vez se ligam às células horizontais e estas se conectam às células ganglionares, gerando um antagonismo de sinais entre o centro e a periferia. Então aqui eu tenho a arquitetura do campo receptivo, onde eu tenho um centro ligado a determinados fotorreceptores e a periferia ligado também a determinados fotorreceptores. Os fotorreceptores do centro se ligam através de células bipolares às células ganglionares, gerando um sinal ON. Já as células da periferia, os fotorreceptores da periferia, se ligam às células ganglionares através de células bipolares e células horizontais. As células do centro gerarão um sinal ON, ou despolarizante. As células da periferia gerarão um sinal OFF, ou hiperpolarizante. Então esses sinais saem da retina, caminham através das células ganglionares e seus axônios até o corpo geniculado lateral localizado no tálamo, e daí até o córtex visual primário, onde são novamente processados. Aqui resumimos a complexidade dessas relações, tá? Isso é muito mais complexo do que mostramos aqui. Os bastonetes são ligados à luminosidade, à visão noturna e à visão periférica, e são em torno de 120 milhões.
Os cones são ligados à sensibilidade a cores. Eles trabalham em 3 faixas de comprimento de onda. Existem 3 tipos de cones fotorreceptores na retina. Cada cone pode ser classificado baseado sobre a sua sensibilidade de comprimento de onda do fotopigmento em seu segmento externo. Nós temos 3 tipos, o cone L, M e S. De acordo com a sua absorção e faixa de absorção, nós temos o longo ou vermelho em 565 nanômetros, o verde ou médio em 535 nanômetros, o curto ou azul em 440 nanômetros. O pigmento visual é o retinol mais as opsoninas. Opsoninas diferentes, eu tenho um rearranjo de nuvens de elétrons diferentes. São os 3 tipos de pigmento. O Eritrolab, na faixa do 560 nanômetros, Cianolab, 460 nanômetros, e o Clorolab, em 540 nanômetros. As descromatopsias podem ser classificadas de 3 tipos. Protoanomalia, quando afeta 1% dos homens, apresenta déficit para o vermelho. A deuteranomalia, com 5% dos homens afetados, com déficit para o verde. E a tritanomalia, que são casos raros, com déficit para o azul. Numa outra classificação, os dicromatas apresentam deficiência de uma cor, já que eles possuem 2 cones. A tritanotopia, com déficit para o vermelho, a deuteranotopia, com déficit para o verde, e a tritanotopia, com déficit na faixa do amarelo-azul. As mulheres apresentam 2 cromossomas X e o homem apenas um. O outro é o cromossoma Y. As mulheres, para serem afetadas, necessitam que o gene alterado esteja em 2 cromossomas X. Quando ela tem apenas um cromossomo afetado, ela será apenas carreadora ou portadora da descromatopsia. Metade da prole de uma mulher portadora apresentará alguma alteração. Enquanto as mulheres serão carreadoras, 50% dos homens serão afetados por descromatopsia. Não existem homens carreadores, uma vez que se eles apresentam o gene positivo para descromatopsia, eles serão afetados pela doença. Os filhos afetados não irão distribuir nenhum dos seus genes para seus filhos, uma vez que um Y é herdado do pai e o X portador será herdado da mãe. Mas as filhas todas serão portadoras. Entre os homens não vai haver carreadores, uma vez que eles, ao apresentarem um X afetado, eles desenvolverão a doença. Na localização cromossomial, encontramos a deficiência para o vermelho no cromossoma X. Já a deficiência para o azul, encontramos em alterações no cromossoma 7. A maioria dos casos de descromatopsia é hereditário, e isso é importante pois facilita o diagnóstico, uma vez que os pais procuram um exame oftalmológico precoce quando sabem de um caso na família. É importante também para orientação vocacional, quando algumas profissões limitam o acesso daqueles que possuem dificuldade para discriminar cores. É também importante diferenciar os casos congênitos ou hereditários daqueles adquiridos ao longo da vida, uma vez que podem representar uma doença nova da retina ou da via óptica. O teste clínico mais comum é o de Shihara e o mais usado na clínica. Existem outros testes, mas esse é o mais utilizado. As células ganglionares são de 3 tipos. Temos a célula M, da via magnocelular, considerada a banda larga da informação. Ela transporta movimento e contraste. A célula P, via parvocelular, relacionada à cor, transporta o vermelho e o verde. E a célula K, cônio-celular, é a via da cor e do movimento. Transporta azul, vermelho e movimento. As células ganglionares da retina emitirão axônios que formarão o nervo óptico. O nervo óptico segue pela via óptica formando o quiasma óptico, onde parte das fibras terão uma decussação, formando o quiasma óptico. A partir daí eu tenho o trato óptico, o corpo geniculado lateral, as radiações ópticas até o córtex visual primário. As fibras do campo visual da hemiretina nasal de cada olho seguirão pela via até o quiasma, onde sofrem um cruzamento ou decussação, até chegarem no corpo geniculado lateral, formando o trato óptico. As fibras da hemiretina temporal
elas seguem direto, sem decussar. Novas fibras a partir do corpo geniculado lateral vão em direção ao córtex visual primário. Vamos simular aqui algumas lesões em partes da via e sua representação no campo visual. Aqui eu tenho uma perda visual monocular com lesão do nervo óptico direito. Uma lesão no quiasma provocará uma hemianopsia bitemporal. Já uma lesão no trato óptico, eu tenho uma hemianopsia homônima contralateral. Uma lesão próxima à alça de Maia, eu tenho uma quadrantopsia superior contralateral. E uma lesão nas fibras diretas, eu tenho uma quadrantopsia inferior contralateral. Uma lesão em toda a radiação óptica, eu tenho uma hemianopsia homônima contralateral. Já uma lesão no córtex visual primário, eu tenho uma hemianopsia homônima contralateral poupando a mácula. A presença de preservação macular é um interessante diagnóstico diferencial para aquelas lesões encontradas no trato óptico, no corpo geniculado lateral do tálamo, uma vez que ela é produto das lesões unilaterais do córtex visual primário. É interessante que esses pacientes conseguem manter uma boa acuidade visual e a capacidade de leitura, uma vez que processam a totalidade da palavra durante a leitura. Um defeito de campo visual homônimo pode ocorrer ou ser o único sinal de um infarto da artéria coroidal anterior. No entanto, os defeitos de campo visual são raros nos infartos da artéria coroidal anterior pequenos. Eles são mais comuns nos grandes. O corpo geniculado lateral apresenta uma organização em camadas contendo fibras dos dois olhos. Vejamos. As camadas 1, 4 e 6 contêm fibras contralaterais, enquanto que as camadas 2, 3 e 5 representam fibras ipsilaterais. As camadas 4, 5 e 6 contêm fibras das células parvocelulares, enquanto que as camadas 1, 2 e 3 contêm fibras das células ganglionares magnocelular. A área do encéfalo conhecida como córtex visual primário ou V1. Seu tamanho mede entre 1.400 a 3.400 mm², por 2 mm de espessura. O lobo occipital estende-se do polo posterior ao longo da parede medial do hemisfério. V1 contém 6 camadas principais. É também conhecido como córtex estriado ou área 17 de Brodmann.